Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite especial, obrigado por estarmos aqui presentes, obrigado por tudo que o Senhor já realizou neste lugar, em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda estará operando em nós. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te entregar, Senhor, cada coração que vai ofertar e dizimar ao Senhor com entendimento, com inteligência, com sabedoria, com amor e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu sustento nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela obra missionária. Obrigado pela ajuda aos necessitados, por tudo aquilo que nós temos conseguido, Senhor, abençoar esse bairro, essa cidade e até mesmo essa nação e nações da terra, Senhor, que passa por essa atitude do dizimar e ofertar. Por isso nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada vida e sobre cada família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Você que virá aqui, venha dançando, louvando, exaltando. Vamos glorificar ao Senhor. Aleluia. Vamos de pé, igreja. Vamos se mover para o Senhor, adorando. Uhul! Glória a Deus. Cadê nossas crianças? Venham cá para receber a oração. Você pode continuar de pé para nós orarmos pelas nossas crianças. Aleluia. Uma boa notícia. Nosso berçário está funcionando plenamente para a graça de Deus. Aleluia. Então você, papai e mamãe com bebê de colo, já pode usufruir desse espaço abençoador da nossa igreja. Estenda a mão para cá, queridos. Oh Jesus, obrigado por essa terça tão abençoada, terça da família, dos casais, da tua igreja, Senhor. E nós erguemos as nossas mãos e oramos pelos teus pequeninos nessa noite presente. Pedimos que a tua ação continue acontecendo na vida deles, Pai. Porque nós acreditamos que nesse ambiente de comunhão, de unção, de manifestação da tua presença, eles são tocados intimamente, Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue fazendo uma obra especial na vida deles.
e que esse momento agora que eles vão para a salinha continue sendo muito rico, e nós te louvamos por essa equipe linda que já está aguardando por eles, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, que bênção, você pode sentar no seu lugar, aleluia, graças a Deus. Vamos receber o nosso pastor nessa noite, pastor Flávio Ernesto de Carvalho, aleluia, tem Ernesto no nome dele, Flávio Ernesto de Carvalho, glória a Jesus, aleluia. Domingo eu fiz uma pergunta para a igreja, e eu vou fazer de novo essa pergunta hoje, mas não quero que ninguém me responda, tá bom? É para provocar mesmo, tá bom? É uma pergunta, mas você não vai responder. Quantos de vocês têm orado por esse homem e pela família deste homem? Não levante a mão, não responda nada. Quantos de vocês têm orado por este homem e pela família deste homem? Ponto. Quem está orando, continue e ore mais. Quem não está, comece a partir de hoje. Amém? Estenda a sua mão para cá. Glória a Deus. Amado Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não temos dúvida que o Senhor escolheu e levantou o pastor Flávio para guiar esse rebanho na tua verdade, Senhor. E nós temos visto, provado disto, Senhor, em nome de Jesus. E nós o abençoamos nessa noite especial e toda a sua família. Pedimos que o Senhor abençoe as suas pregas vocais, Senhor, que elas suportem esse momento e tudo aconteça para a tua honra e glória. Saúde completa sobre o teu filho, nós ministramos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Oi gente, boa noite, graça e paz, muito obrigado pela oração, e na noite de hoje, eu gostaria de convidar você, a sua família, hoje aqui presente, para que juntos venhamos transformar o texto bíblico que nós vamos ler, nós vamos transformá-lo em oração hoje à noite. Se você perceber, quase toda reunião, praticamente toda reunião da igreja, a gente está recebendo conteúdo, está recebendo ministração, está recebendo palavra. Então, a respeito de conhecimento, nós já temos muita coisa que a gente está carregando na vida da gente. Mas hoje à noite, nós vamos passar por algumas áreas da vida da gente que eu gostaria assim que nós lermos o texto, nós vamos nos organizar para transformar esse texto bíblico em oração, e vai ser muito positivo para a nossa vida, hoje à noite, aqui na casa do Senhor. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, e a gente vai ler uma passagem bíblica que nós lemos com o grupo da mesa de casais na última sexta-feira. Efésios 5, a partir do versículo de número 21, nós vamos ler esse texto bíblico, tá? Olha só, pessoal, esse texto ele vai passar por várias relações que a gente tem na vida, só que para as relações que nós temos na vida, elas darem certo, nós vamos precisar desse detalhe bem aqui, ó, do sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, para uma relação na vida, onde nós vamos desenvolver amizade, relacionamento com outras pessoas, o conselho de Paulo, o conselho do Evangelho, é que a gente leve essa boa bagagem conosco. E que boa bagagem é essa? A boa bagagem do temor de Deus. Amém por isso? Então, nessa noite eu estou te encorajando, em nome do Senhor Jesus Cristo, para você se organizar, para que essa bagagem nunca falte na sua vida e na companhia das pessoas nas quais você vai se relacionar. Então, vamos lá, versículo 21, vamos ler juntos? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pois é. Esse detalhe não pode faltar na sua vida, tá bom? Você vai levar isso hoje à noite para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu local de trabalho, que é sobre isso o que o apóstolo Paulo vai falar. Agora, no versículo 22, ele vai falar para as mulheres casadas.
Se tiver uma mulher casada aí perto de você, olhe para ela, agora é com você, viu? Te segura, viu? Olha o que Paulo fala para as mulheres casadas hoje à noite, vamos lá? E vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, amém? Amém, mulheres? Sai exprimido, né? Como se fosse ao Senhor, olha que coisa legal, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres de Deus sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Quantas mulheres casadas nós temos hoje aqui? Digam amém. Pois é, a pergunta para você é, como é que você tem tratado o marido? Bem? Se perguntar para ele, ele não vai reclamar não, né? Pois é. Você tem tratado o seu marido com submissão? Com respeito? Quando ele chega do trabalho, já está lá a toalhinha separada, o chinelinho, olha. Pois é, o homem gosta de ser paparicado, o senhor já reparou isso? A gente tem essa tendência, né? Pois é, né? Você tem tratado o seu marido com essa humildade? É sobre isso que Paulo está falando hoje à noite, né? Olha só, você tem se submetido, mulheres casadas, ao marido, assim como a igreja submissa a Cristo. Ei pessoal, não é legal a gente estar numa igreja, numa comunidade de fé, que se submete a Jesus? A gente se sente bem, né? E a mesma coisa acontece no casamento da gente. Quer ver o casamento da gente dar certo? Qual é o papel da mulher? A parte da mulher é justamente fazer isso, tratar o marido com devido respeito, companheirismo, sujeição e submissão. Quantas mulheres podem dizer amém? Amém. Agora o conselho para os maridos. E os maridos, digam amém. Corajosos. Se tem um marido perto de você, olha para ele, agora é contigo, viu? Pois é. Olha o recado de Paulo, gente. 25. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, amém? Quantas mulheres gostam de ser amadas? Digam amém. Pois é, olhe para ele, me ame direito, viu? Você trate de me amar direito, viu? Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E olha só como é que Cristo ama a igreja, gente. Ele se entrega por ela. Aí diga logo para ele, pode se entregar, meu filho, que eu estou aqui aguardando, viu? E ele se entrega para santificar essa igreja, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Olha, Cristo, ele faz a igreja ficar bonita, olha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, dá um banho de beleza na igreja, bota o botox, leva para o salão, e a igreja fica bonita, né? Que o Espírito Santo vai trabalhando, enchendo de dons. Assim, os maridos, eles devem tratar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Olha o versículo 28. Quem ama a sua mulher, ama quem? A si mesmo, gente. É uma só carne, né? E o 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, mas antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. É assim que Jesus, ele trata a igreja, ele alimenta e sustenta, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aí entra o 31, né? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele vai chamar o casamento da gente como um grande mistério de Deus. E que mistério é esse? É que o marido, ele trata a sua esposa como o próprio Cristo trata a igreja. Então, a grande reflexão que nós devemos trazer hoje aqui é essa, meus irmãos casados. O meu casamento, eu represento Cristo cuidando da igreja no papel da minha esposa, e a esposa olha para o marido e ela vai perguntar a si mesma e trazer essa contribuição. Eu estou me submetendo ao meu marido como a igreja
se submete ao Senhor Jesus? Irmãos, o casamento abençoado é esse, é a gente olhar a relação de Cristo com a igreja, e a gente trazer, sabe, essa grande lição para a vida da gente. É como se fosse um retrato, um modelo, uma selfie, uma imagem, para a gente sempre estarmos espelhando e trazer esse benefício para a nossa relação, tá bom? Pergunta para os maridos, amém? Amém, maridos? Como é que você tem tratado a sua esposa? Você tem amado bem ou tem amado mal? Se eu fosse perguntar para a sua esposa hoje, você é bem amada ou você é mal amada? O que ela falaria? Olha, maridos, né, Dona Marisa, né, que a senhora esteja sendo bem amada. Então vamos lá, você tem tratado e amado a sua esposa com esse tipo de amor? Aí vamos lá, pessoal, a gente estava conversando lá com os casais na sexta-feira. Cristo, ele ama a igreja no amor eros, no amor erótico? Não, é o amor ágape, é o amor perfeito, é o amor de Deus, é um amor que se dedica, que se entrega, que se doa, é o amor que é capaz de morrer por ela. Não é só aquele amor sexual, o amor de um homem para com uma mulher, o amor de coabitação, é um amor, irmãos, perfeito. É muito mais do que um sentimento de prazer, de uma atração. É esse amor, sabe, de tratar bem a pessoa com a dignidade que ela merece dentro da relação. Isso aqui é maravilhoso, né? E nós vamos orar sobre isso hoje aqui, tá bom? Glória a Deus, eu desejo que você, marido, você possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Glória a Deus por isso. Capítulo 6, César, o versículo de número 1. Agora é o conselho para os filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Digam amém. Você não é casado, então você é filho. Digam amém. Olha o que diz aí, ó. E vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, olha, é coisa correta. Então está aqui, olha, o conselho de Paulo, né? Se você é um filho cristão, se você está em Cristo, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, é desse jeitinho aqui, olha, de obediência, de honra, de respeito. O verso 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que eu tenho que honrar a meu pai e a minha mãe? Está aqui, gente, olha, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está aqui, olha, uma das promessas que a gente pode praticar na vida cristã, é respeitar pai, respeitar mãe, tratá-los com a digna honra, né? Aí a pergunta para os filhos hoje aqui é essa, né? Como é que você tem tratado o seu paizinho? Como é que você tem tratado a sua mãezinha? Você tem tratado o seu papai, a sua mamãe, com a devida honra que o Evangelho nos recomenda? Com respeito? Você tem tratado o seu pai e a sua mãe como pessoas de Deus? Se você está em Cristo, nós devemos nos submeter, obedecer o papai e a mamãe, como se nós estivéssemos obedecendo o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. É mais ou menos assim, a gente começa a espelhar Cristo nas nossas relações. Por isso que nós vamos nos submeter uns aos outros no temor de Deus, no temor de Cristo, nesse respeito, que nós não estamos tendo uma relação só com as pessoas, mas nós estamos tendo uma relação com o corpo de Cristo, através da nossa fé, naquele que morreu na cruz do Calvário, por todos nós, amém, queridos? E o último versículo aqui, não, ainda tem mais outro, agora é o verso 4, que ele vai falar para os papais. Quem é pai e mãe, diga amém. Olha o recado de Deus para você. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Pode um pai e uma mãe fazer raiva para um filho? Pode um pai e uma mãe provocar a ira de um filho? O texto bíblico diz que sim, pessoal. Mas diz assim, olha, mas criai-os
na doutrina e na admoestação do Senhor. Pergunta para os papais e as mamães hoje à noite aqui: como é que você tem tratado o seu filho e a sua filha? Se a gente fosse perguntar hoje para os seus filhos, eles diriam que eles têm sido bem tratados pelo papai e pela mamãe? Como é que você tem criado os seus filhos? Você tem dado exemplo para ele? Será que o seu filho, a sua filha, pode ver na figura do papai e da mamãe a figura do Cristo? Você, papai, você fala com o seu filho, com a sua filha, como se fosse Cristo falando para o seu filho? Você, mamãe, se relaciona com seu filho e com a sua filha, como se fosse Cristo falando com seu filho? Você dá exemplo de Cristo para ele? Você dá uma palavra de Deus, você ensina a doutrina bíblica, o conteúdo cristão? Você admoesta o seu filho de forma respeitosa? Porque uma coisa é gritar com o filho, uma coisa é você querer humilhar o filho, uma coisa é você querer marcar o filho com violência, outra coisa é você sentar: meu filho, nós precisamos, minha filha, ter uma boa conversa. E a gente tem aquela conversa, sabe, que o menino, a menina vai sair dali daquele ambiente encorajado, sabe, preparado, sabe, poxa, essa palavra que meu pai, a minha mãe me deu, graças a Deus, é uma palavra que realmente vai me ajudar. Eu não estava observando esse detalhe, e graças a Deus o meu pai e a minha mãe conseguiram abrir os meus olhos. Ou seja, admoestai-os no Senhor. O que é isso? Ter boas conversas, diálogo, ensino. E pessoal, os nossos filhos, eles precisam também de limites, e a gente precisa ter essa sabedoria, assim como Cristo também, ele coloca limites na nossa relação, né, com a vida. Nós temos mandamentos, nós temos coisas que nós trazemos para a nossa vida como princípios, como valores, e são exatamente esses princípios e valores que nos protegem do mal, que nos protegem, sabe, de consequência, de situação difícil. A mesma coisa, sabe, um pai que carrega a identidade de Cristo, ele vai fazer isso também com seu filho. Amém por isso? Então eu desejo nessa noite encorajar também o coração de todos os pais, que você seja, você papai, você mamãe, o primeiro discipulador, o primeiro que vai dar exemplo para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos, para a glória de Deus. Amém por isso? E aí a gente vai terminando aqui nessa leitura que a gente vai transformar em oração, tá? O versículo de número 5, ele vai falar agora para os empregados. Naquela época era escravo, viu, gente? Lá no mundo antigo. Quantos empregados, trabalhadores nós temos aqui? Digam amém. Olha o conselho do Evangelho para você levar para a sua relação profissional. E vós, servos, empregados, CLT, profissional liberal, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Olha só, a relação que você tem com o seu superior, com a pessoa com quem você presta conta, a pessoa que te dá orientação, o teu chefe, o teu supervisor, o teu patrão, o teu gerente, né? Essa relação, ela precisa ser feita de forma respeitosa em Cristo. Tem temor, tem tremor. Então, o cristão, irmãos, ele dá esse bom testemunho. É gente de respeito, é gente de princípios. E aí nós vivemos uma época que tem muitos empregadores que não querem saber de crente trabalhando com eles, não. Que o bicho pediu tanta sabedoria que ficou sabido, não ficou sábio, né? E começa a dar problema nas relações. Então aqui o Paulo, ele vai falar sobre essa relação trabalhista sincera, na sinceridade de vosso coração, como se fosse a Cristo. Ah, o patrão não está aqui, não tem ninguém me olhando, e a gente vai dormir, a gente vai fazer corpo mole, a gente não vai dar conta do serviço, a gente vai enrolar, a gente vai embromar. O Paulo, ele dá um conselho diferente, verso 6, olha, não servindo à vista, como que se fosse para agradar os homens. Olha, o patrão está aí, e a gente vai fazer média, pega a vassoura, faz isso, faz aquilo, está entendendo?
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja ele servo, seja ele livre. Então, a pergunta hoje para os trabalhadores que estão aqui nessa reunião é essa aqui, ó. Como é que você tem tratado o seu patrão? Você tem orado pelo seu patrão? Ou você tem repreendido o seu patrão? Nossa, pastor, aquele patrão é demais, é o Satanás em forma de gente. Aí traz, né, o nome do patrão para a campanha de oração, aí as irmãs metem fogo, e aí o homem, né, se sente assim pressionado, né? Então, nós precisamos, pessoal, levar, né, essas relações que nós temos lá fora, com o mundo, com os patrões, com os gerentes, para a nossa vida devocional, né? Como é que você tem tratado o seu patrão, os seus chefes, os seus superiores? Você tem sido um funcionário obediente, um funcionário respeitoso? As pessoas percebem o testemunho do temor e tremor de Cristo na sua vida, na sinceridade, no coração? Ou quando você está no local de trabalho, você é igual todo mundo? Você entra nas piadas indecentes, você entra em discussões políticas, discussão de futebol, discussão de religião. Como é o seu comportamento no local de trabalho? Lá no local de trabalho as pessoas podem dizer assim: olha, o fulano ali, homem de Deus, viu? Mas tem relações que às vezes no local de trabalho a gente identificando, olha, para ser crente igual o ciclano, e Deus me livre, Deus que me defenda, né? Então, queridos, eu gostaria hoje de encorajar o coração de vocês, na relação profissional de vocês, que vocês possam trabalhar com os chefes de vocês, os patrões de vocês, como se vocês estivessem trabalhando para o próprio Cristo, amém, queridos? Que você possa ver, sabe, o seu local de trabalho, a sua profissão, a sua vocação, como a extensão do seu ministério. Que você seja sal, que você seja luz, que você seja uma testemunha eficaz, que você seja uma pessoa de confiança, e na hora que essa gente do teu local de trabalho precisar, eles possam lembrar de você e contar com você, amém, queridos? Que você facilite a vida e torne o lugar onde você está trabalhando um lugar melhor, porque você, com a luz do Senhor, e a bênção do Senhor e o temor do Senhor, você está ali. E por último, meus irmãos, são aqui para os patrões. Quantos patrões tem aqui? Digam amém. Empresários. E as patroas também, né? Talvez você tenha uma funcionária, uma secretária, uma empregada trabalhando lá na sua casa. E o texto fala no versículo 9, tá, César? E vós, senhores, ou senhoras, fazei o mesmo com eles. Olha só, pessoal, deixando as ameaças de lado, o grito, as ameaças, as afrontas, a humilhação, a soberba, tratando o funcionário dessa forma. E o texto fala assim, olha, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e Ele está no céu, e para Ele não há acepção de pessoas, né? Então já me imaginou, né? Você ser um patrão, né? E tendo um crente, um servo de Deus, uma filha de Deus trabalhando com você. Você como uma patroa, uma dona de casa, e você ter uma irmãzinha lá fazendo a diária, a faxina da sua casa. E às vezes essa pessoa é humilhada dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos ambientes. E se essa irmãzinha que faz a faxina lá da sua casa for do círculo de oração, hein? Olha o perigo que você está correndo, hein? Então trata bem ela, viu? Porque quando essa senhorinha dobrar os joelhos, viu? Que ela possa falar bem de você para o papai do céu. Porque, pessoal, foi por conta desse maltrato, sabe? Que as orações do povo judeu, dos israelitas, lá no Egito, na época de Faraó,
chegou o clamor desse povo, a dominação, a exploração, a escravidão que eles estavam vivendo, e o Senhor, Ele tomou providências. Então é sobre isso aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja, né? E nós queremos hoje à noite colocar esses detalhes aqui em oração, e nós vamos agora contribuir uns na vida dos outros, e nós vamos ter um momento de nós ministrarmos uns aos outros, e daqui a pouquinho a gente vai embora. Tudo certo então? Então vamos lá, eu vou descer aqui um pouquinho para ficar perto de vocês. Quantos casais hoje estão aqui, marido e mulheres juntos? Eu vou pedir, se você está com seu par aqui, vem para cá, para perto de mim, por favor. Só se estiver com o par. Pode ficar aqui desse lado aqui direito. Hoje veio muita gente com seu par, glória a Deus por isso. E vai crescer, viu, irmãos? Vai ter mais fiotes. Pode ficar todo mundo aqui para esse lado, não tem problema não. Aí na próxima reunião da família, você que está sem seu par, você já trabalha, viu? Com a sua esposa, viu? Olha, é da família e nós vamos lá, viu? Tá? A segunda relação que Paulo fala, depois de falar para os maridos, para as esposas, depois os maridos, né? Envolve o casal, ele vai falar para os pais, não para os filhos, né? Quantos filhos nós temos aqui? Venham aqui na frente, você que é filho e está aqui hoje. Mas aqui só é filho mesmo, ainda não é casado. Me ajudem também, né? Só o pessoal que é filho aqui, ó, ainda não é casado, os solteiros, né? Melhor solteiros, né, Terezinha? Daniel, Emily, pode vir para cá também. Aqui, desse lado, ó. Estão doidos para passar para esse lado. Pois é. Sei por que essa pressa. Ok. Olha, nós vamos ter hoje orações, tá bom? Pelo marido, pela esposa. Vamos ter oração também aqui em relação aos filhos, tá? Tem também outra relação, pai e mãe. Você que é pai e mãe, por favor, vem aqui, fica bem aqui do meu lado, por gentileza. Você que já é pai e mãe, pode vir irmã Cátia, irmã Josi, irmã Tami. Isso, irmã Cíntia. Irmão, não vai ficar ninguém de fora. Bem aqui, ó. Ok? Isso aqui são os pais, né? Se quiser trocar, pode trocar, se quiser. Laurinha, pode vir aqui para cá, vem Joaquim. Irmã Glória também. Michele, traz a tua cunhada e venham ficar aqui junto com as mulheres casadas. O papai e a mamãe da irmã Regina também, podem vir, para a gente orar juntos. Para os filhos, meu filho, lá com o pessoal solteiro. Tem uns dois lá, solteiro também, né? Daniel, o que a gente vai fazer agora? Tu vai pegar esse pessoal solteiro, olha, as instruções são essas, tá, pessoal? Vamos começar por vocês. Você vai levar o pessoal solteiro, vocês podem fazer ali um círculo, e vocês podem, se quiserem ler o texto de Paulo sobre como os filhos devem tratar seus pais,
e vocês vão discutir isso lá entre vocês, que daqui a pouquinho vocês vão falar para a gente o que foi que vocês decidiram para melhorar a relação de vocês com os pais de vocês. Esse é o nosso momento de oração prática. Nós vamos sair daqui com coisas que a gente vai levar para o nosso casamento, para a nossa relação com os pais, para a nossa relação com os empregados, tá bom? Então, vocês já podem ir para lá, tá bom? Os solteiros, que aí a gente vai aliviando aqui o nosso ambiente, tá? Então, tu já sabe o que tem que fazer, né, Daniel? Muito bem. Aí ficamos nós aqui, né? O pessoal aqui, que está no grupo de pais, o senhor está aqui também, né, tio Borba? Eu gostaria que o senhor fosse o líder desse grupo, né? E fosse o facilitador. O que eu gostaria que vocês tratassem o que vocês vão levar para melhorar a relação com os filhos de vocês nessa noite. O que vocês podem fazer para melhorar a relação da família, tá bom? E essa vai ser a nossa proposta de oração, e daqui a pouquinho vocês falam para a gente, tá bom? Então, que Deus abençoe. Tudo certo? Vocês podem ir lá, tá, Michele? Nesse grupo lá, ou querem ficar aqui? Fica aqui nos casados, então. Fica aqui. Hein? Não, mas ali, a maioria são pais. Eles ficaram no grupo de pais. Aí, pessoal, nós vamos dividir esse grupo aqui, que é maior, em 2 grupos, tá? Então, nós vamos fazer assim, olha. Daqui do irmão Ricardo e da irmã Sandra, é um grupo, tá bom? E pastor Gilberto, o senhor vai ficar junto com esse grupo, tá bom? O que vocês vão conversar ali? O que vocês vão decidir que vai ser a proposta de vocês para melhorar o casamento de vocês, tá bom? E daqui a pouquinho vocês falam para a gente. Então, o grupo de vocês já pode ir para lá. E vocês tratem o que seria legal para levar para o casamento, porque isso vai ser a nossa proposta de oração. E aqui, Diego e Andréia, vocês são líderes desse grupo aqui, e eu queria que vocês facilitassem nossos irmãos também. O que a relação de vocês poderia melhorar com a proposta daquilo que vocês vão levar dessa reunião? Aí daqui a pouquinho vocês falam o que vocês decidiram também, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ter aí uns 10 minutinhos, tá bom? Uns 10 minutinhos para a gente falar sobre isso. Fique à vontade, pode ficar aqui à vontade.